Bom dia, oitavo ano! Hoje nós vamos continuar nossos estudos. Vamos começar revendo o que é a crônica e vamos partir para um ponto mais específico, o que nós chamamos de crônica humorística. Estamos todos prontos? Vamos lá! Bom, a gente tem que entender que crônica ele é um gênero literário que foi criado para ser lançado em jornal e revista. Hoje em dia a gente já encontra ele em livros, mas ele é basicamente produzido para isso, para ser trabalhado em jornais e revistas. Por quê? Como todos nós já sabemos, as crônicas elas sempre partem do princípio de uma notícia, e é em cima dessa notícia que se trabalha essa crônica, esse gênero literário. Ela também foi feita para agradar o leitor, para tornar o dia a dia do leitor mais agradável. Com tanta violência, com tanto casos de corrupção, de política mal feita, então ela foi feita para tentar fazer com que o leitor se sinta mais à vontade lendo esse jornal, deixando o jornal com uma cara mais familiar. Bom, podemos ver aqui que a crônica ela vem do latim crônica, certo? Que deu início lá no tempo da era cristã, que quer dizer um relato que é feito em ordem cronológica, ou seja, começo, meio e fim. No entanto, algumas crônicas modernas elas também fogem dessa ordem cronológica, mas a característica básica de uma crônica é trabalhar sempre na ordem começo, meio e fim. Vamos agora nos atentar às características propriamente ditas da crônica, certo? Que é ser um texto jornalístico, publicado em jornal, assim como o repórter, o cronista, ele também vai se basear em cima de um acontecimento diário, ou seja, é o dia a dia da vida de qualquer pessoa que vai interessar o cronista. Então, uma crônica também ela vai se basear no dia a dia de qualquer pessoa. Podemos perceber claramente que o cronista sempre dá esse toque pessoal dele na crônica. A crônica não vai ser a notícia nua e crua, como ela aparece no jornal. Não, vai ter sempre essa pitada de fantasia, de imaginação, pode ser ficcional. Não obrigatoriamente ela tem que se atentar a todos os fatos reais. Não, ela pode pegar só um mote, ou seja, um fato da notícia, e criar uma crônica a partir daquele fato, não necessariamente igual à notícia, mas baseado. Por isso que muitas pessoas dizem que a crônica é o meio termo entre o jornalismo e a literatura, porque ela trabalha o jornalismo, a notícia, de forma literária, de forma narrativa, muitas vezes ficcional. A crônica, na maioria das vezes, ela é um texto curto. Por que na maioria das vezes? Porque muitas crônicas ela pode se estender um pouquinho mais, mas geralmente ela é curta e narrada em primeira pessoa. O que é que isso quer dizer? Que a pessoa está narrando aquilo que aconteceu com ela. Ou seja, o escritor se coloca no papel de personagem. No caso, é o personagem narrador. Certo? Ele desenvolve esse estilo, seleciona a palavra desejada que ele quer fazer e vai transmitir para o mundo qual é a visão dele a respeito daquele assunto. Não necessariamente a visão real, mas muitas vezes a visão que ele gostaria de ter sobre aquele mundo, sobre aquela notícia. Muitas vezes, uma crônica ela vem escrita de tom humorístico, ou seja, ela coloca um pouco de humor no dia a dia das pessoas. Uma notícia triste, ela pode tentar contar de modo mais alegre para tentar quebrar essa dureza da informação. Quais são os principais cronistas brasileiros? Não vou dizer os principais, mas entre eles você tem Fernando Sabino e Milor Fernandes. Bem, a crônica humorística ela é feita, ela é preparada para tratar de todo e qualquer assunto de forma mais amena, tratando muitas vezes com ironia e humor. Temas como sociedade, política, cultura, economia. Ela pode falar de todo e qualquer tema, muitas vezes temas pesados, temas que muitas pessoas não gostam de discutir, mas ela fala de forma mais amena, mais agradável.
E muitas dessas crônicas, ela apresenta duas características. Ela pode ter tanto a característica jornalística, como pode ter o humor incluído nela. Por isso que ela se chama crônica humorística. Bem, vamos agora a algumas características dessas crônicas humorísticas. Ela tem que chamar a atenção do leitor, e chamar a atenção de que forma? Escolhendo um assunto bem atual, um assunto que possa fazer parte do dia a dia de qualquer leitor e tratar desse assunto de forma humorística. Ter poucos personagens, não precisa ter uma gama imensa de personagens. Muitas crônicas têm um único personagem. E um espaço bem reduzido. O que é esse espaço reduzido? É a crônica, ele pode acontecer simplesmente em um determinado local. Como nós já falamos anteriormente em sala de aula, uma crônica pode tratar de algo que aconteça dentro de sala de aula, no corredor, no colégio todo. Não precisa necessariamente ter vários locais onde há esses acontecimentos narrativos, certo? A linguagem dela é próxima ao informal. Mas, apesar de ser próxima ao informal, ela não pode carregar essa questão do gramaticalmente incorreto. O que é que eles chamam de linguagem informal? É aquela linguagem menos rebuscada que você costuma usar com os seus amigos, sem ser aquela questão da linguagem do internetês, né? Abreviando, escrevendo errado. Ela é informal, sem ser errada. E sempre vai ter essa visão irônica, cômica, ou seja, muitas vezes vai ser engraçado até demais falar de assuntos pesados. Ela pode tratar da morte de forma engraçada, tornando esse assunto muito mais ameno do que tratar de uma morte propriamente dita. Bom, gente, por hoje é só. Espero que nós tenhamos um bom final de dia e que nós nos encontremos na próxima aula. Até a próxima. Tchau.